Oi, oi. Como foi combinado, né? Eu estou fazendo o envio dessa aula. Essa aula, na verdade, a gente já falou sobre esse conteúdo, tanto na plataforma do Google Classroom, como também trabalhamos na aula do Zoom. E como foi combinado, mediante alguns alunos que não têm a possibilidade de entrar na aula do Zoom, mediante ao uso do celular dos pais, por questão dos pais estar trabalhando, porque os alunos estão no interior e aí a internet é fraca, até mesmo quem está na capital e não tem um acesso ao celular pela manhã ou pela tarde no horário. Então combinamos que nós iríamos repassar essa aula do Zoom para vocês. E qual foi o nosso conteúdo? Nosso conteúdo, nós falamos de artigo. Quem são artigos? Artigos são palavras que sempre acompanham o substantivo. Eu esqueci o que é substantivo. Substantivos são todas as palavras. A gente vai estar mandando. Eu vou estar mandando uma aula para vocês. Eu acho que até já deve ter sido enviado. A aula sobre substantivo, as classificações do substantivo. E o que são substantivos? Substantivos são palavras que dão nome às coisas. Meu nome, Cristina. Eu sou uma professora. Piloto, lápis, caneta, mesas, cadeiras. Tudo que a gente tem ao nosso redor, ele tem o seu nome. Então, esses nomes que dão nome aos objetos, esses objetos, eles podem ser vivos ou não vivos. Eles podem existir ou não. Eles podem estar sendo representados também por sentimentos. Então, tudo que a gente dá nome às coisas, eles são classificados com o substantivo. E o nosso artigo, que é o nosso assunto de hoje, ele sempre vai acompanhar os substantivos. Ele vai acompanhar os substantivos. E através desse acompanhamento, ele vai designar, ele vai definir se o substantivo ele está apresentado no gênero masculino ou feminino. Ele vai estar apresentado no plural ou no números. E o que é número dentro da língua portuguesa? Ele vai representar em números singular ou plural, quando ele representa uma ou mais coisas. O artigo, ele é classificado de duas formas. Ele é classificado como definido, o nome em si já está dizendo, é quando o artigo define ao certo os substantivos. Ou indefinido, aqui deu uma apagadinha aqui. Ou indefinido, vamos dar uma acendidinha aqui para ficar bem legal aí para vocês. Indefinido. Indefinido é algo que não está ao certo. Ele não dá certeza do substantivo. Ele dá uma certeza. A gente vai trabalhar uns exemplos assim. Quem são os artigos indefinidos? Uma, no masculino, uma no feminino. Um e uma no singular. Mais, uns no masculino, mais no feminino. Todos dois estão descritos e definidos que eles estão no plural, ok? O definido, nós temos O para o masculino, A para o feminino. O e A, singular. Os para o masculino, as para o feminino, todos dois no plural. Então, o artigo, ele representa os dois artigos
Eles são classificados em definido e indefinido, definido e indefinido, e eles designam, eles definem se é masculino ou plural, masculino ou feminino, se é singular ou plural, ok? Vamos para os exemplos, para a gente poder trabalhar na prática isso que a gente está falando. Aqui eu coloquei, o menino foi ao circo, ou ao cinema. Perdoe-me, gente. Menino aqui é um substantivo. Olha que o artigo está acompanhando o substantivo. Artigo o. O menino. Então, ele é um artigo masculino. O artigo definido. O menino. Está se falando de um menino só. Singular. Tudo ok? Aí aqui eu coloquei uma outra frase. Um menino foi ao cinema. Artigo 1. Artigo indefinido. Está no masculino. Está no singular. Um menino foi ao cinema. E por que ele é classificado como indefinido? Porque a gente não sabe qual foi o menino. Pode ser qualquer um dos meninos. Ou fulano ou cicrano. Mas quando a gente diz o menino, a gente já sabe ao certo quem foi o menino. Ficou bem definido. Mas quando eu digo um menino, pode ser qualquer um dos meninos. Então, não ficou definido. Então, ele é classificado como um artigo indefinido. Ele está acompanhando o substantivo masculino. E ele está definindo a quantidade no singular. Tudo ok? Vamos aqui para um outro exemplo. Aí eu dei uma frase onde eu disse assim: as meninas irão ao recreio, mas uns meninos não irão. Olha só, a gente vai descobrir o artigo, definir e ver se ele está acompanhando o substantivo. Substantivo aqui é menino ou meninas, substantivo, e meninos. As meninas. Então, eu estou dizendo que todas as meninas irão ao recreio. Mas uns meninos. Então, não ficou definido ao certo. Quem são os meninos que irão ao recreio? Aqui não ficou definido, fazendo uso do uns. Uns meninos, não sabemos quais são. Então, ele é um artigo indefinido. Ele está no singular, porque irão mais de um menino. Indefinido, masculino e plural. E o artigo daqui de cima? As meninas. Artigo definido, está no feminino, já que estamos falando de meninas, e está no plural, já que nós estamos falando de mais de uma menina. Tudo ok? Então, a classificação dos artigos, eles são classificados em dois: definido e indefinido. Eles vão designar quais são os substantivos. Se o substantivo está no gênero masculino, o e os. Feminino, a e as. Singular ou plural. Tudo ok? Essa é a classificação dos artigos que nós trabalhamos, que também vai acompanhar o nosso próximo assunto, que é substantivo. Ok? Grande beijo para vocês. Essa é a nossa aula de revisão do Zoom, na aula de português, falando sobre artigo. Grande beijo, meus amores.